Uma coisa que a gente aprendeu é que o primeiro passo para o renascimento da masculinidade bíblica, né, espiritual, é nascer de novo. E aí a gente vê em João 3,7, que diz, né, importa nascer de novo. Temos que nascer de novo, né? Então, portanto, quando nós cremos em Jesus, cremos que Ele morreu por nós e aceitamos de novo, aí a gente começa a dar um maior passo, o passo decisivo para uma masculinidade bíblica, né? Para compreendermos a masculinidade bíblica, até mesmo no mundo atual, é necessário nascer de novo. Senão não entende, não. Fica uma conversa muito confusa, né? O mundo hoje está batendo nessa... Tá bom. Tá tudo bem, pastor? Graças a Deus. Acabamos de nos encontrar, eu estava dizendo aqui, foi abençoada a palavra, foi muito bom. Hoje eu estava dizendo aqui que hoje nós íamos iniciar o pequeno grupo lá, a primeira lição, mas a vontade de Deus era nos dar uma outra palavra e foi maravilhosa, foi bênção. Vai ser bom que agora a gente já emenda na live, o pastor já nos lava uma palavra na live. Vamos juntos. Fique à vontade, meu pastor, a palavra é sua, vamos aproveitar o máximo. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Sou o pastor Eliseu, um dos pastores aqui na Assembleia de Deus, na Regional João Pinheiro. E é um prazer retornar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de uma meditação na palavra de Deus para todos nós. Pensando em algo para compartilhar com os irmãos, eu vi uma ilustração que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com você. O texto que eu separei para meditar com os irmãos aqui é Salmo 100, versículo 2, que diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai diante dele com canto. Bom, e eu vi uma ilustração de que um casal convidou Jesus para um jantar. E prepararam, marcou o horário certinho, e na espera de Jesus, deu o horário de Jesus chegar e Jesus não chegou. Quando alguém bateu na porta, eles foram lá na expectativa de que fosse Jesus. E chegou lá, não era Jesus, era um mendigo. E aquele mendigo pediu que estava precisando de se alimentar. E eles tinham preparado um frango para oferecer para Jesus. Mas quem chegou foi um mendigo. E eles foram lá, com jeito, tirou uma das coxas daquele frango e ofertou o mendigo. E despediu e foi embora. E continuaram esperando Jesus. Passou o tempo, alguém bateu na porta de novo. Disse que era uma criança maltrapilha, que estava também com fome. E eles foram, tiraram mais uma coxa do frango e deu para aquela criança. E passado o tempo, Jesus chegou. Eles rapidamente convidaram Jesus para a mesa e ofereceu a ele o que tinha preparado para ele naquela noite. Ele disse: olha, eu já estou satisfeito. Mas o senhor não vai comer? Não, já comi. Eu já estou satisfeito com as 2 coxas de frango. E aí, moral da história: servir ao Senhor. Servir ao Senhor, para muitas pessoas, é estar na igreja todo dia, envolvido ali nos ofícios do templo, quando que servir ao Senhor vai muito além disso. Biblicamente, servir ao Senhor é quando nós servimos um ao outro. E em contraste com muitas pessoas que pensam que servir é só no templo, nós vemos o exemplo bíblico de 2 homens que constantemente estavam no templo, envolvidos nos ofícios do templo, e, no entanto, não serviam. Os nomes dele, Ofni e Finéias, que foram
homens que não tinham nenhum escrúpulo para com as coisas sagradas, apesar de estarem envolvidos, pensando que estavam servindo ao Senhor. O que eu aprendo aqui é que servir ao Senhor é muito mais do que estar na igreja, apesar de que há uma recomendação bíblica, Hebreus 10, 25, que nós não podemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. No entanto, servir ao Senhor vai muito além de estar dentro das quatro paredes. Então, eu aprendo aqui que o compartilhar do Evangelho vai muito além de simplesmente estar no culto. E eu entendo que as coisas que nós achamos extraordinárias, incomuns, não é o que pode até ser lembrado na história. Os feitos que às vezes a gente faz algo que se destaca, mas o principal não é somente isso. O principal são as pequenas coisas do dia a dia em que nós fazemos em servir um ao outro. Fizemos uma rápida meditação lá na nossa reunião, que o apóstolo Paulo recomenda, né, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Ou seja, esse ser parte, esse compartilhar, né, principalmente das dificuldades que o nosso irmão enfrenta, é o que é mais importante. É aí que Jesus, ele disse, olha, que nós devemos amar um ao outro, assim como ele amou. Então, nós precisamos, além de estar no templo, que é importante estar no templo, mas compartilhar. E eu aprendi aqui que servir é plantar sementes. E quando eu sirvo, e há textos variados na Bíblia de que nós precisamos servir um ao outro. E uma das principais razões que eu vejo aqui, quando o próprio Jesus, ele falando lá em Mateus 25, 35 a 40, ele fazendo uma referência a algumas pessoas que pensavam que estavam fazendo muita coisa e, no entanto, não estava fazendo nada. O texto diz que, naquele dia lá, ele falou para alguns, olha, quantas vezes eu estava com fome e vocês não me deram o que comer? Quantas vezes eu estive preso, enfermo, e vocês não foram me visitar? Aí eles perguntaram, mas senhor, que dia foi que nós vimos o senhor enfermo, ou preso, ou com fome? Disse, olha, quando vocês deixam de fazer isso a um dos meus pequeninos, deixaram de fazer para mim. Então, o que eu aprendo aqui? Que o servir vai muito além de estar lá no culto, ministrando no culto, quanto eu devo fazer aqui fora, semear para com aqueles que carecem da nossa ajuda. Outra citação que eu acho muito interessante, do próprio apóstolo Paulo, parece que o apóstolo Paulo, depois de Jesus, parece que Paulo foi o que mais trabalhou esses mandamentos do cuidado de um do outro. E ele disse, olha, em Romanos capítulo 12, versículo 15, disse que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ou seja, eu preciso servir ao Senhor, isso servindo ao próximo. Deus, ele se agrada dessas atitudes. E essas pequenas atitudes que fazemos por amor é o que vai contar para a eternidade. Quando a Bíblia diz que nós temos que guardar tesouro no céu, é através dessas pequenas atitudes, desse posicionamento de transparecer o que é o Evangelho. O Evangelho, ele transforma o mais perdido, aquele mais que precisa da graça, em alguém que compartilha futuramente essa mesma graça recebida.
o Paulo ainda continua dizendo aos Gálatas, e aqui é um texto que até meditamos um pouquinho lá embaixo, e diz assim, ó, que esse encorajar ao que desanima, foi quando nós vemos que se alguém for surpreendido em alguma falha, nós que somos espirituais devemos animar essa pessoa a ela tornar o caminho. Quando citamos a questão de quando o consertar das redes ali, ajudar a pessoa a voltar a reencontrar o caminho. Então, servir vai muito além de estar na liturgia do culto. Ela estende aqui fora os braços. Que eu lembro da meditação de ontem, quando o nosso irmão ele disse assim, que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, Deus vai fazer as coisas aqui através de nós. É através das nossas mãos que Deus vai fazer. Agora, se eu me privar ou não estar atento aqui, não estar antenado para com o que Deus quer, muitas vezes eu perco a oportunidade de abençoar e também ser abençoado. Porque a Bíblia diz assim aqui, muitos, por seguir a hospitalidade, hospedaram anjos. Então, ou seja, nós precisamos entender que o Evangelho ele vai além de estar no culto. Muitas vezes, o culto é importante, sim, mas eu preciso compreender que o meu culto não é só dentro do templo. Eu lembro da passagem do bom samaritano, onde Jesus destaca ali as 3 categorias de pessoas que passaram por aquele moço, que estavam na dificuldade. Vinha um levita, veio o sacerdote, e eles passaram de lá. E eu preocupo com isso, quanto que nós que temos a responsabilidade, porque Deus diz que, Jesus diz assim, olha, que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Ou seja, nós não fazemos boas obras, praticamos boas ações para ser salvos, mas sim porque já somos salvos e devemos praticá-las. Né? Então, quando o samaritano veio e deixou de lado o seu propósito, a sua caminhada, o seu destino para atender aquele que estava na dificuldade, Jesus recebeu aquilo ali como um culto. E destacou que os demais erraram e nós não podemos cair no mesmo erro. Então, a primeira razão aí é dessa orientação que é um serviço, é um culto, independente de estar lá na casa, lá distante do templo. Mas é um culto que o Senhor recebe. Paulo ainda recomenda que nós devemos suportar os fracos. Isso está em Romanos 15, de 1 a 7. É uma maneira de servir ao Senhor. Esse suportar. Às vezes tem pessoas que são difíceis, são complicadas de compreender, mas nós temos que suportar. E Deus aceita isso, recebe isso como um serviço a Ele. Indiferente de muitas pessoas que estão na igreja todo dia, todos os dias estão na igreja, mas na verdade não está servindo, ou está construindo, como diz o apóstolo Paulo também em 1 Coríntios, falando sobre as obras que serão lá apresentadas no tribunal de Cristo. Tem muitas pessoas que têm muita coisa para apresentar, mas quando passar pelo crivo do olhar de Deus, vai ser tudo queimado. E vai perder todo o trabalho, todo o seu tempo. Então, é interessante nós entendermos isso, que o que vale mesmo é aquilo que a gente faz por amor. E quando a gente faz por amor, Deus recebe como um serviço prestado a Ele.
como uma assistência ou até uma extensão da sua mão. Porque nem sempre, nem todo momento, Deus vai descer do céu e fazer as coisas. Mas, na maioria das vezes, Ele conta conosco para fazermos a obra que Ele tem para fazer. Eu lembro-me de um testemunho de que uma irmã estava orando, pedindo a Deus que mandasse café para dar para os filhos, e passou alguém na rua e disse, olha, eu vou lá na padaria, vou comprar e vou ver o que ela vai falar. E aquele moço foi na padaria, comprou o café, comprou o pão, e quando chegou o cara, colocou lá e ficou olhando. Mas olha, foi o diabo que mandou. Não, mas quando Deus quer, até o diabo tem que fazer, tem que obedecer. Então nós que temos a graça de Deus na vida, nós precisamos apresentar ao Senhor, ou estarmos antenados para entender o que Ele quer. Muitas vezes ele quer de nós pouca coisa, não é muita coisa não, é só o estender da mão. E às vezes a gente perde para ir para o culto, deixa de estender a mão a alguém que precisa para correr para a igreja. Mas o verdadeiro culto é você estar disponível a servir ao Senhor, independente do momento. Então, o servir ao Senhor é isso. E eu entendo que quando eu me disponho a servir, é como se o próprio Deus estivesse, através de mim, atendendo alguém. E é assim que deve ser a nossa caminhada. Estarmos preocupados em servir ao Senhor, estarmos disponíveis. Ser cristão, eu anotei aqui, ser cristão é ser parte de um corpo, de uma família, de uma comunidade. É reconhecer que somos dependentes de Deus e uns dos outros. É viver em amor, humildade, serviço e comunhão. É levar literalmente as cargas uns dos outros. Não é toda a carga, mas ajudar a levar a carga. Ajudar na caminhada, no momento difícil. Então, que Deus venha a clarear isso no nosso coração, para que nós possamos entender que nós somos cooperadores. Cooperar é quem opera junto. E Deus, Ele conta conosco. Como, da mesma forma que Ele disse para Isaías lá, olha, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós temos que nos dispor aí. E como nós citamos outro dia, quando Deus olhou lá em Ezequiel 22:30, olhou que procurou um homem para que estivesse na brecha. Deus está nos procurando. Deus procura você. Deus quer encontrar você. Alguém que estende a mão. Alguém que levanta o caído. Alguém que fortalece. Talvez não podemos fazer muito. Mas se fizermos um pouquinho, Deus recebe o nosso sacrifício. Glória que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Bênção demais. Hoje na reunião eu falei, olha, se os irmãos gostaram, a continuação está na live. E realmente foi uma parte 2 maravilhosa. E eu curti muito, aproveitei muito, deleitei muito na palavra do Senhor quando o Senhor ministrou para nós lá no grupo sobre a rede, consertar a rede. Olha, é algo muito, muito profundo e é uma chave ali muito importante, né? Porque o chamado nosso é para ser pescadores. Vamos entrar agora numa lição de missões e o chamado nosso é para ser pescadores. E como pescar com a rede furada? Como pescar com a rede cheia de buraco? Não vai surtir o efeito esperado, mas nós vamos. Amém. Tá vendo? É isso aí, até os confins da terra. Mas vamos lá. Amém.
É isso aí. Então, é muito importante. A palavra que o pastor Eliseu trouxe para nós hoje, ela é de grande valia, né? E eu complementaria ela com um texto de Miqueias 6. Miqueias 6 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu tenho esse texto comigo, eu carrego ele comigo porque eu acho ele tremendo. Ele é um texto que Deus fala diretamente a nós, homens. Ele fala exatamente porque o homem que pratica a justiça e que ama a fidelidade e é humilde, ele faz toda a diferença na sociedade. Ele faz toda a diferença em casa, né, pastor Eliseu? E para entrarmos nesse período de consertarmos a rede, eu estou pegando carona aqui na palavra do pastor, consertarmos a rede, e é porque às vezes a pessoa fala, o homem fala, como eu vou consertar a minha rede? Como eu vou acertar isso, né? Aí Miqueias, o profeta Miqueias fala, ele mostrou a você, ó homem, o que, o que é bom é o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus, né? Eu gostaria de agradecer ao pastor Eliseu, né? Mais uma vez, nós estamos na Semana dos Pastores. Amanhã nós vamos ter aqui, não, fiquei muito feliz que ele aceitou, o pastor Alexandre. Amanhã vai ser bom, a live vai pegar fogo também, o pastor Alexandre é o homem do fogo, vai incendiar essa live aqui. Fiquei muito feliz que ele aceitou, amanhã ele vai estar aí conosco. Ele falou, irmão, eu durmo com as galinhas. Falei, meu irmão, não vai ter jeito não, você vai fazer um sacrifício aí para nós. Então ele vai fazer esse sacrifício, vai estar aí conosco, que Deus vai honrá-lo e vai nos abençoar. Amanhã é o pastor Alexandre. Eu quero agradecer a todos que estavam aqui. Ó, o delegado Vinícius está aqui na live. Delegado Vinícius, muito bem-vindo, viu? Te amo, meu amigo. Você é uma grande pessoa, Guilherme. Ele é um cliente, ele é cristão, homem de Deus. Tem aqui também o Alinho, que chegou atrasado, mas está firme aí. Alinho, nunca é tarde, viu, meu amigo? O importante é como termina. E terminando bem, tá jóia. O Caio, disciplinado, muito bem-vindo. Pastor Elias, Leandro, nós já vimos lá. É isso aí, pessoal. Pessoal, entra aí, pode se tornar um seguidor, vai ser muito importante para nós, que aí nós vamos avisar os da live. Né, o delegado Vinícius em breve vai estar conosco, vai falar sobre a questão das drogas no momento adequado. O problema das lives no Instagram é que de 3 ela fica falhando muito, porque no dia que o delegado viesse aqui, eu gostaria de ter o Natan junto, para a gente fazer um trio, né? Mas nós vamos ter nosso podcast, vamos resolver essa questão. Mas, o pastor, ore por nós para que possamos despedir em paz. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e me coloco à disposição dos irmãos que precisarem de um aconselhamento e juntos vamos servir uns aos outros, porque essa é a lei de Cristo, né? Deus abençoe. Pai, eu quero orar nesta hora por todos que estão, Senhor, sendo alcançados por essa live. Que a tua mão poderosa venha sobre eles, guardando e trazendo em nós a consciência dos mandamentos de uns para com os outros. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento de que servir ao Senhor é servir ao nosso próximo. E que cada um, Senhor, daqueles que ouviram e participaram deste momento e que ainda serão alcançados por essa live, que possam estar disponíveis para o Senhor, para estender a mão, porque o Senhor quer que o mandamento do Senhor é esse, que nós amemos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Então, assim eu quero te pedir e já te agradeço, porque o Senhor está nos atendendo, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, pessoal. O Senhor Jesus abençoe.
Até amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos juntos aí, pastor Alexandre, né, e vai ser tremendo. Não perde não, porque vai ser muito bom. Eu gosto muito do pastor Alexandre e gosto de ver ele botando fogo na live amanhã, se Deus quiser. Com Deus, gente. Rádio JP, trazendo alegria pra você. Rádio JP.